Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leon Chapon e atualmente eu moro cá em Portugal, aonde eu tento passar para vocês um pouco da minha rotina do dia a dia, também dando dicas importantes, tá bom? Como vocês podem ver, o vídeo de hoje é muito importante, por quê? Não adianta você chegar cá em Portugal, ou tá no Brasil, ou já estando cá em Portugal, procurar um emprego se não estiver bem preparado. Né? Isso, planejamento e foco não envolve apenas viagens, turismo ou opções de planos futuros. Também envolve tudo na nossa vida. E um emprego é uma delas. Então, a melhor maneira de você planejar o que você quer, né? E também de você dar certo. Então, muitas pessoas, quando chegam em Portugal, ou quando estão em Portugal, e até em outra parte do mundo, que eu também acho que esse vídeo também vai ser importante, tem medo da famosa o quê? Entrevista. Alguns têm medo, outros não têm medo, mas não se sentem tão preparados para possíveis argumentos a dar. Tá bom? Eu, lógico, não sou tão velho, mas já tenho aí bons anos na estrada de trabalho, como todos a maioria, né? E eu passei por muitas entrevistas. Então eu vou passar um pouco da minha experiência, tá certo? Dos meus conhecimentos nas entrevistas e tentar passar para vocês também a melhor forma de vocês terem tranquilidade na hora de uma entrevista de emprego, tá? Principalmente aqui em Portugal, que talvez seja um pouco diferente do Brasil, tá bom? Mas antes, roda aquela vinheta, produção. Vai! Sabemos que hoje em dia, emprego, né, não está fácil em canto nenhum, principalmente nessa pandemia. Então, antes de começar com as possíveis perguntas, qual seria o foco principal? Você tem que pensar o que realmente você quer, o que você almeja, o que você planeja, como você quer estar daqui a 5 anos. Então são vários fatores que influenciam, tá? Outra coisa importante, como você está na Europa, quer trabalhar na Europa, lógico que uma coisa principal se você puder e tiver condições, se não tiver condições, eu recomendo, tem vários apps, né, que você consegue aprender alguma coisa, mas não adianta você aprender alguma coisa naquela aplicação se você não colocar em dia, que é o quê? A língua, outra língua, de preferência o inglês, que é uma língua mundial. Né? Então, se você vai assistir umas aulas de algum aplicativo gratuito, e depois o que você faz? Uma coisa que a gente gosta muito, brasileiro, e o mundo todo também gosta, mas a gente acha que gosta um pouquinho mais, que é ouvir música. Então procure ouvir mais músicas em inglês, procure ver a letra e tente acompanhar a música cantando para o seu corpo, o seu cérebro e assimilando a fonética daquela língua. Outra coisa, de preferência, se você tiver também como, assista filmes ou séries em inglês também, tá? Tipo, foque mais no aprendizado, não na série. Tipo, se você quer ver aquele episódio para se concentrar no episódio, assista ou dublado, não, ou de preferência legendado, tá? Dublado não, nunca, evite dublado. Depois de você ver o filme legendado, né, você tenta ver ele sem a legenda, tá bom? Para ver se você consegue assimilar. Porque como você já assistiu o filme, então você basicamente já sabe do tema que é o filme, ou do tema que é a série, aquele capítulo, no caso. Então você consegue assimilar um pouco e tenta, vai pausando, volta, vê como fala, porque você consegue pegar mais em filme, principalmente gírias, tá? Porque às vezes cursos ensinam uma coisa ali muito certinha, mas no dia a dia a gente sabe que nem sempre é assim, tá? Então é muito importante. Outra coisa, pesquise o mercado de trabalho. Se você quer vir para, um exemplo, para Coimbra, pesquise ali em Coimbra, o que mais tem em Coimbra? Tá? Se é construção, se é ramo de vendas, se é ramo de informática, né? Enfim, procure, faça uma pesquisa de nicho de mercado daquela área que você vai ficar. Como Portugal é pequena, então relativamente, mesmo que você more numa cidade um pouco longe, você tendo um carro como se locomover, ou se você mora numa zona que tenha
meio de transporte, como metro, comboio, enfim. Você consegue se planejar, tá bom? Veja tudo isso. Agora vamos lá ao que interessa, vamos focar um pouquinho nas perguntas, tá? Já me esqueci também, importante. Pesquise nas plataformas, tá? De sites de emprego. Tem o LinkedIn, aqui em Portugal, tem o Sapo, tem o Indeed, enfim, vários outros sites de emprego. Tem um vídeo que eu deixei aqui, vou deixar aqui no card, mostrando esse site de emprego, tá bom? Agora vamos lá às perguntas, finalmente o que interessa. Eu separei aqui uma listinha de algumas perguntas, tá? Eu vou ler aqui para vocês e vou falar um pouco sobre elas, para ver se vocês assimilam mais, tá bom? A primeira seria, vamos fazer aqui, para não ser numa ordem bonitinha, vamos ser aqui um negócio aleatório para ficar mais interessante. Perguntas aleatórias. Vamos lá. Por que você quer trabalhar na empresa? Isso aqui é uma pergunta que pode se perguntar muito, lógico, que também depende da área que você vai, né? Se você, por exemplo, pegou uma entrevista de emprego para pedreiro, sei lá, atenção, não menosprezando a função, tá? Mas, porque, se você vai trabalhar como pedreiro, ele não quer saber tantas perguntas, só quer saber se você sabe realmente da profissão, se você manja o que está fazendo, né? E, basicamente, mãos à obra, não tem outra coisa, né? Então, assim, dependendo do ramo que você for trabalhar, lógico, ele vai fazer mais perguntas ou não. Tem muitas entrevistas cá em Portugal que é 3 minutinhos só, 2 minutos. Tem entrevistas que também demoram mais, 10, 15 minutos. Então, depende da profissão e do ramo que você vai querer colher os seus frutos no emprego, tá bom? Então, por que você quer trabalhar na empresa? Tenha na cabeça a seguinte situação, tá? A gente sabe que o mundo, né, infelizmente, é capitalista. E toda empresa quer crescer. E todo funcionário também quer crescer junto com a empresa, tá? Então, assim, tenha em mente que geralmente a empresa tem o que atrai. O que atrai você a uma empresa? Primeiramente, é o salário, tá? E segundo, é se naquela empresa você vai ficar estagnado naquela, no caso, profissão, anos e anos a fio, ou se você vai ter alguma chance de crescimento naquela empresa e também se aquela empresa vai dar meios de você crescer. Não só dizer, tem várias empresas que falam, você aqui vai ter como conseguir crescer na empresa, aquele negócio todo, mas no dia a dia acaba não sendo realidade. Tá? Então, primeira coisa, pesquise, antes de você ir para a entrevista, pesquise aquela empresa. Procure o endereço no site, vê lá a missão da empresa, qual é a visão da empresa, tá? Quanto tempo que ela está no mercado, se é uma empresa forte, esse tipo de coisa. Procure também, às vezes, até naqueles jornaizinhos ou em pesquisa de internet, as fofoquinhas que surgem com aquela empresa. Porque a gente sabe que toda empresa sempre tem um probleminha. Então é sempre bom, às vezes, você ir lá, procure realmente o máximo que você puder pesquisar sobre aquela empresa. Tá bom? Quando ele chegar e perguntar, lógico, uma pessoa que está entrevistando você, o que ela quer saber? Se você veio para cá por causa com dinheiro? Não. Porque se você não quiser, outro possa querer. Então, o importante é você colocar naquela cabeça que você quer o quê? Que você quer crescer com aquela empresa, que você quer galgar mais cargos, né? Que você quer se autopromover naquela empresa, né? Que você quer melhorar, que você quer mostrar do que você é capaz, que você pode crescer com aquela empresa, tá bom? Então, basicamente é isso. Seguindo para a próxima pergunta, essas duas aqui são boas. São duas perguntas em sequência, tá? Qual a sua maior qualidade e qual a sua maior fraqueza? Essas perguntas às vezes causam pânico em muitas pessoas. Por quê? Qualidade é fácil, mas fraqueza, quase ninguém consegue dizer o que você é ruim, no que você é fraco, ou tem medo de falar no que é fraco de verdade e acabar trabalhando a entrevista, tá bom? Então, assim, na minha opinião, tá? Qualidade. Qualidade, você realmente fala a verdade, fale realmente no que você é bom, tá? E evite aquelas palavrinhas manjadas. Eu sou muito organizado, eu sou capacitado, porque não sei o que é aquilo. Não, tente ser o mais simples possível. Tente falar no que você é. Tem muita gente que fala, eu sou centrado, eu sou polivalente, eu sou
é fácil com as amizades. Isso todo mundo fala. Então procure palavras, tá? De acordo com aquela profissão que você está procurando. Faça a pesquisa, como eu falei, por isso que é importante a pesquisa. Procure palavras verdadeiras, tá? Que você sabe que você é bom, que se adequem naquele emprego. Agora, a fraqueza. Qual a sua maior fraqueza? Bom, esse é o mais primordial, tá? Esse realmente você tem que ser sincero acima de qualquer coisa. Por quê? Vamos lá, se eu fosse um entrevistador, estivesse entrevistando alguém, naquele dia eu tive várias cansativas, exaustivas entrevistas. E sempre todo mundo fala a mesma coisa. Alguma coisa que seja alguma fraqueza que não é tanto fraqueza para tentar agradar o entrevistador. Deixa eu pensar aqui num exemplo rápido. Alguém pode dizer, qual é a minha fraqueza? Eu sou... Às vezes eu me cobro muito. Né? Outra coisa, pode falar, eu sou muito organizado, isso pode atrapalhar, às vezes, a companhia do dia a dia, enfim. Então, enfim, basicamente fala palavras de elogio, mas querendo colocar alguma coisa negativa naquilo. Mas isso não é uma fraqueza, tá? Então, seja verdadeiro, seja honesto com você, tá? Isso é o mais importante que o entrevistador quer escutar. Agora vamos ver aqui, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar aqui depois. Vamos ver aqui outra pergunta. Essa é interessante. Basicamente, toda entrevista que eu fui, tive essa pergunta. Me fale sobre você. E não é fácil, né? Muitas pessoas não conseguem falar sobre si. Então, assim, isso está um pouco atrelado, né? Está um pouco ligado àquelas duas qualidades, da qualidade e da fraqueza. Basicamente, todo ser humano tem qualidades e fraquezas. Tá? Então, assim, você fala um pouco sobre você, tá? Envolvendo, pode até usar essas duas aí, qualidade e fraqueza, que se ele vier a perguntar, vai até acabar pulando, ou você pode repetir o que você falou nessa, porque engloba um pouco de maneira geral, tá? Além de você também contar um pouco sobre você. Conte o que você quer, o que você almeja para o futuro, tá bom? Conte também o que você pensa daquela empresa, como você acha que vai estar, como você quer, como você se imagina estando daqui a 5 anos trabalhando naquela empresa. Fale um pouco sobre você, mas mostrando conhecimento que você teve interesse de ir atrás daquela empresa, de você pelo menos pesquisou, mostrou interesse de saber do que aquela empresa se tratava, entendeu? Então, assim, isso eu acho muito importante, se você fazer esse mix de uma autoavaliação e você mostrar que conhece a empresa também. Outra pergunta, deixa eu apagar aqui. Essa aqui é bem interessante. Quais são as suas expectativas salariais? Pessoal, é o seguinte, a gente sabe que várias partes do mundo é diferente como é tratada a profissão, tá certo? No Brasil é uma coisa, aqui na Europa outra. Então, quando você quiser pensar no valor salarial, tá? Primeiro, pesquisa o país. Veja naquele país qual o mínimo daquele país. Pesquise nos sites de emprego daquele país, daquela região. Basicamente, a profissão que você quer, que você almeja, mais ou menos quanto que ganha. Quanto que é a faixa salarial daquele emprego na sua região. Tá bom? Não adianta você querer vir para trabalhar em Portugal pensando que não ganhava no Brasil vai ganhar aqui. Porque não vai. Eu já falei para vocês em até outros vídeos também anteriores meus, tá? Vai na lista lá de vídeos e procura, tem vários vídeos falando sobre isso. Aqui, para Portugal, é um país para você trabalhar, viver bem, ter segurança e ter lazer. Não é país para ficar rico, tá bom? A não ser que você trabalhe no marketing digital, né? Influência, algum tipo de coisa, tem algum negócio seu próprio que está crescendo muito na internet. Eu mesmo estou estudando isso para futuramente também ter o meu próprio negócio, tá? Mas se não for isso aí, for profissões normais, uma profissão que paga muito bem aqui na Europa é TI, tá?
no caso, para quem está começando, porque Portugal mesmo também não paga tanto comparado com os outros países. É tanto que tem muitos, se tem vagas de TI cá, é porque tem muitos portugueses que já se formaram aqui, né? E vão na França, para a Alemanha, para a Itália, para Dublin, para a Inglaterra, enfim. Trabalha lá que paga bem mais, tá? Mas é um salário que paga muito bem aqui em Portugal. Outro também é caminhoneiro, camionista, mas paga mais para quem viaja para fora de Portugal. Dentro de Portugal é 1.500, 1.200 euros, que é um bom dinheiro, tá bom? Vamos lá. Então primeira coisa, você faz a pesquisa, né, daquele seu emprego, mais ou menos quanto que ganha a faixa, e você manda na tora. Olha, eu quero ganhar tanto. Aqueles gostam muito da verdade, da simplicidade, sem enrolação. Então seja prático e direto. Olha, eu desejo tanto, ou então numa média de tanto a tanto. Assim, se o mínimo hoje aqui está 665 euros, você pode falar, olha, no Brasil eu ganhava um pouquinho mais, Você pode falar, olha, então vamos lá, eu ganhar 750, porque você tem que ter na mente que tem, além do mínimo, tem um subsídio de alimentação, tá? Que acrescenta aí mais ou menos, dependendo da região, mas vamos botar aí de 100 a 130 euros no salário. Perdão, de 80 a 130 euros. Você faz uma média aí 100 euros, tá? Então 665 com mais 100 dá 765, aí você joga aí o que? 750, 800, que vai ficar na média, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta. Eles podem também fazer para você a seguinte pergunta: por que você deixou o último emprego? Bom, se você estiver vindo para cá, né, e for o primeiro emprego aqui, é fácil responder. Mas se não for, se você estiver no Brasil procurando outro emprego no Brasil, ou se já estiver cá em Portugal e tiver passado por um emprego e estiver atrás de outro emprego, né, tem duas opções. Ou você foi demitido, ou você saiu da empresa. Se você saiu da empresa, fale o motivo de ter saído da empresa. Mas atenção, nunca, sob hipótese alguma, difame a empresa, qualquer uma empresa. Porque se eu sou um entrevistador e você está falando mal da empresa para mim, eu vou entender que se algum dia você sair daqui da empresa, também vai falar mal da empresa para outras pessoas. Tá? Então, sob hipótese alguma, fale mal da empresa. Seja verdadeiro, mas sem difamar a empresa, até porque também é antiético. Agora, se você foi demitido, tá? Procure dizer o motivo. Se você fizer alguma besteira na empresa, bom, eu aconselho a não falar, tá? Mas se não fez besteira, essa empresa por algum motivo ele colocou para fora, porque você não atingiu metas, porque não atingiu objetivos, que basicamente é o que as empresas do mundo corporativo cobram, você pode falar de uma maneira mais inteligente, mais flexível. Pode dizer que o quadro da empresa, né, devido a essa pandemia ou devido a corte de orçamento da diretoria, fez com que acabasse retirando os empregados mais novos da empresa. Basicamente isso aí, para ficar mais bonitinho, tá bom? Mas sempre tentando ser verdadeiro, mas sem, digamos, prejudicar muito você ou a sua pessoa. Sempre ser verdadeiro da melhor maneira possível, mas lógico que você não vai se prejudicar, porque também se você for sempre verdadeiro, se tiver feito besteira, você não vai conseguir a vaga, né? Mas se você não tiver feito besteira, for realmente tiver sido demitido, enfim, né? Ou então realmente você tiver lutado, alcançado de verdade, com empenho 100% para conseguir alcançar aquelas metas. Mas a gente sabe que tem empresa que bota meta que Jesus do céu, tipo, se um funcionário conseguiu aquela meta porque estava com sorte aquele mês, parece que todo mundo queria aquele produto. Então, na cabeça da empresa se uma única vez, um único funcionário que nem tá mais lá, ou morreu, sei lá, conseguiu aquela meta, é porque todo mundo consegue. Entendeu? Então, tem várias empresas que pensam assim. Então, elas botam metas que são absurdas de qualquer ser humano atingir. Né? Enfim, vamos lá. Mas esse não é o assunto do vídeo.
Essa é, a gente pode perguntar por que você deixou o seu último emprego. Outra pergunta aqui. Quais são os seus objetivos para o futuro dentro dessa empresa? Isso aqui está atrelado com aquela que eu falei outra pergunta que eu falei, que engloba tudo, né? Que vocês aí, quando pesquisaram a empresa, viram do que a empresa se tratava, vocês poderiam dar uma opinião melhor. Isso aí basicamente é um mix de respostas que você pode responder também a essa pergunta. Outra que é muito clássica, essa que não é clássica. Como você lida com o estresse e a pressão? Bom, a gente sabe, pessoal, que a vida por si só já tem estresse, já tem pressão. Para onde você vai, ou você tem algum estresse ou você lida com pressão. Então, basicamente, é só você ser verdadeiro. Não tem outra resposta. Outra aqui. Porque nós devemos te contratar. Né? Isso aqui também, de novo, é outro naquela mix de respostas que você já deu naquela outra pergunta que eu falei que engloba muito. Então, são várias perguntas que eu botei quebrada, por quê? Porque se ele não fizer uma pergunta, faz outra, que basicamente vai chegar no mesmo sentido, no mesmo foco. Tá? E a última pergunta, por si só, que essa aqui eu acho muito importante, eu deixei por último por quê? Porque muita gente às vezes tem medo de falar com a pessoa. Gostaria de fazer alguma pergunta? Se eu sou um entrevistador, né, e se eu perguntar para você se você quer alguma pergunta, minha opinião, pergunte para ele como aquela empresa surgiu, né, qual é o plano de tratamento dela para os funcionários, que eu digo assim, de crescimento, né, qual é a chance de você crescer naquela empresa, por onde você deve começar. Esse tipo de pergunta, por quê? Porque demonstra que você realmente pesquisou, que você teve interesse na empresa, tá? Então isso é muito importante, não tenha medo, pergunte, tá? Esse é mais um vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, curte, compartilha, dá aquela força no canal, tá? Curte aí, o seu curtir é muito importante para o crescimento do canal e também para o crescimento do meu trabalho. Fico muito grato a vocês por mais um vídeo. E até a próxima. Fiquem todos com Deus. Falou, galera.